A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Isaías, capítulo de número 38 e versículo de número 1, que diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhes disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti esta cidade, e defenderei a esta cidade. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por esta palavra. O Deus que escuta a oração e responde está aqui neste lugar. O Deus que trouxe resposta ao rei Ezequias é o Deus que diz para você que se você orar, muitas coisas vão mudar. Se você orar, muitas coisas serão transformadas. O que nós vamos observar nesta palavra aqui é que a palavra do Senhor, ela veio para a vida do rei Ezequias através do profeta Isaías, dizendo que o rei Ezequias morreria. Ou seja, havia uma sentença de morte para a vida do rei, mas a Bíblia diz que o rei se humilhou, que o rei orou, que ele chorou diante do Senhor. O que é que você tem feito em meio às impossibilidades? Você tem cruzado os teus braços e tem se conformado com o que você está vivendo, dizendo não tem mais jeito? Ou você tem se levantado e tem buscado ao Senhor? Deus, ele me trouxe aqui para te falar que é tempo de você se levantar e buscar a Deus. Que é tempo de você se levantar e começar a falar para Deus aonde está o seu problema. Você vai observar que o rei Ezequias, ele recebeu uma sentença. Não foi dos homens, não. A sentença foi de Deus. Foi Deus quem enviou o profeta Isaías até o rei Ezequias. Ou seja, era para o rei naquele momento se conformar e dizer: se Deus está dizendo que eu vou morrer, acabou. Mas ele resolveu orar. Aqui eu entendo, irmãos, que a oração, ela pode mudar tudo. Uma oração pode mudar o coração de alguém. Uma oração pode mudar um diagnóstico. Uma oração pode trazer um livramento de morte. Uma oração pode transformar a vida de alguém. Deus está dizendo: é tempo de orar, não é tempo de se calar. Eu não sei o que você está vivendo, o que você estava pensando em se conformar em algumas áreas da sua vida. Você disse: eu vou me conformar porque as coisas não fluem, não andam, não acontecem. E eu não vou ficar mais tentando. E Deus está dizendo: não é tempo de se conformar. Não é tempo de cruzar os braços. Não é tempo de deixar as coisas acontecendo porque você pensa que não tem mais jeito. Se você orar ao Senhor, as coisas podem ser transformadas. O rei Ezequias se pôs a orar ao Senhor. E ele pediu para que o Senhor se lembrasse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Aqui eu observo, irmãos, que tudo que a gente faz, Deus não deixa nada passar desapercebido. Tudo que a gente faz, Deus está contemplando. Deus sabia quais eram os bons feitos do rei Ezequias. Tudo que você faz de bom, não pense você que está passando desapercebido, que Deus não está vendo, que Deus não está se importando com seus feitos, porque Deus está vendo tudo. E vai chegar um momento de colheita. Você vai observar que o rei Ezequias tinha crédito, tinha credibilidade no céu. E é isso que nós precisamos plantar diariamente. O que, irmã? Credibilidade no céu. Fazer o bem, fazer as coisas boas. Para quando chegar os dias maus, a gente poder fazer como o rei Ezequias, dizer: lembra-te, Senhor. Ele tinha respaldo para dizer: lembra-te, Senhor, porque ele havia feito a obra de Deus, porque ele havia agradado o coração de Deus de uma maneira surpreendente. Se você ler a história do rei Ezequias, você vai observar que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Isso agradou a Deus. Agradou ao Senhor dos exércitos. O que você tem feito tem agradado ao Senhor. Muitas vezes você pensa que está passando desapercebido, mas Deus me trouxe aqui para te falar que todos os teus feitos Ele está vendo. E vai chegar um momento que Ele vai lhe retribuir.
Vai chegar um momento que ele vai trazer resposta para a sua vida. Declare comigo: o meu Deus está vendo tudo que eu estou fazendo e vai ter retribuição para a minha vida. O meu Deus está vendo tudo que eu estou fazendo e vai ter retribuição para a minha vida. Deus está dizendo para você: reprime a tua voz de choro, porque tem recompensa. Reprime a tua voz de choro, porque tem galardão. Reprime a tua voz de choro, porque Deus é um Deus galardoador daqueles que o buscam. Você tem buscado a um Deus santo, a um Deus verdadeiro, a um Deus que é poderoso, um Deus que não deixou o rei Ezequias sem resposta, e ele também não te deixará. É por isso que ele diz para você que é tempo de orar. É por isso que ele diz para você que é tempo de suplicar. Não sei como é que você entrou aqui, mas o Senhor está dizendo: coloque esta causa diante de mim. Eu sou Deus que quero trazer a resposta. Eu sou Deus que quero mudar a sua vida, a sua história, o seu cenário. Eu quero trazer uma mudança por completo. Declare comigo: Deus transforma a minha história por completo. Deus transforma a minha história por completo. A Bíblia diz que depois que o rei Ezequias ele orou e chorou muitíssimo, o Senhor falou com o profeta Isaías e mandou ele voltar. E ele dizer a Ezequias que Deus havia ouvido a oração dele. E o que é interessante é que Deus não fala somente da oração. Deus fala assim: e vi as lágrimas. Ou seja, o Deus que vê a oração, ele também vê as lágrimas. O Deus que vê a oração, ele também vê o gemido da tua alma. Porque Deus sabe o que tem te afligido. Você entrou aqui com situações que tem afligido a tua alma, com situações que tem inquietado o teu coração. Mas através dessa palavra, Deus está dizendo: tem resposta para você, como teve resposta para Ezequias. É tempo de orar. Vai lá, Isaías, e diz a Ezequias que eu ouvi a oração e vi as lágrimas. Diz pra ele que não vai ficar assim não, que eu vou acrescentar 15 anos de vida pra ele. Diz pra ele que eu tô tirando a sentença de morte. Se você orar, tem sentenças que serão quebradas. Se você orar, todo mal contra ti será desfeito. É tempo de orar. É tempo de suplicar, irmão. Eu não sei orar, eu não sei falar com Deus direito, eu não sei colocar as palavras bonitas de uma forma correta. E Deus está dizendo: oração é diálogo, minha filha. Oração é diálogo, meu filho. Não deixe o inimigo colocar barreiras em você para que você não ore, para que você não busque, porque muitas vezes nós não oramos porque pensamos: eu não sei falar direito. Ah, Senhor, o Senhor sabe do que eu preciso. Deus está dizendo: abre a tua boca, pedir a se vos dar. É tempo de pedir. O rei Ezequias pediu. Ele não se conformou. Declare comigo: eu não vou me conformar com essa situação, mas eu vou clamar ao Deus do céu e ele vai me responder. Eu não vou me conformar com essa situação, mas eu vou clamar ao Deus do céu e ele vai me responder. É lindo, irmãos, como Deus responde ao rei Ezequias de uma forma linda. O Senhor falou com o profeta Isaías e disse para ele: vai, diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi tua oração e vi tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos seus dias 15 anos. E não é somente isso não: livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti esta cidade, defenderei esta cidade, e ainda vou lhe dar sinal de que eu vou fazer isso. Ainda vou lhe dar sinal de que eu vou cumprir a palavra. Irmãos, Deus fez algo miraculoso, algo extraordinário na história do rei Ezequias. Por quê, irmão? Porque ele não se conformou. Porque ele resolveu suplicar, porque ele resolveu orar, porque ele resolveu pedir todas as vezes. Guarde isso na tábua do seu coração. Que você resolve suplicar, que você resolve orar, que você resolve clamar, que você resolve pedir, que você não se conforma com o que você está vivendo, mas que você coloca diante do Senhor a sua necessidade e haverá resposta. Porque o nosso Deus, ele não deixa a oração sem resposta. Ele sempre vai responder àqueles que abrem o coração e entregam verdadeiramente tudo nas mãos dele. Se ainda não chegou a resposta de oração na sua vida, é sinal de que você precisa abrir o coração e entregar na mão de Deus de verdade. Porque tem pessoas que é assim: entrega na mão de Deus e tira, entrega na mão de Deus e tira. Deus resolve essa causa, toma nas tuas mãos. Daqui a pouco vai lá e pega de novo. Deus me presta aqui essa causa porque eu vou tentar resolver. Aí se eu não conseguir, eu volto de novo. E tem gente que fica nesse ciclo: coloca na mão de Deus e tira, coloca na mão de Deus e tira. Mas através dessa palavra o Senhor, ele diz pra você: saia desse ciclo. A partir de hoje, coloque nas minhas mãos e deixe, entregue, descanse. Não é que você, meu irmão e minha irmã, vai deixar de orar por isso, não. Você vai orar, vai pedir, mas sabendo que dá na mão de Deus.
sabendo que é Deus quem vai trazer a resposta, que você não precisa se inquietar e nem se preocupar. O rei Ezequias orou e Deus trouxe resposta de oração. É isso que Deus quer fazer com você. Deus quer trazer resposta de oração para pessoas que estão me ouvindo agora. Deus não quer te despedir de mãos vazias, não. Mas Deus quer que você viva o sobrenatural. Eu não sei em qual estado você entrou aqui, como é que está a sua vida, como é que está o seu emocional, como é que está a vida dos seus filhos, como é que está o seu casamento, como é que está a sua vida financeira, a sua saúde, o ministério que Deus, Ele resolveu lhe entregar. Eu não sei como é que você está nesse momento, mas eu quero lhe dizer que o Deus que ouve a oração está aqui nesse lugar. O Deus que diz para você: não se conforme com o que você está vivendo. Não cruze os braços diante da dificuldade. Não cruze os braços diante da porta fechada, mas clame. É tempo de clamar. É tempo é tempo de suplicar. É tempo de pedir. Declare comigo: eu vou pedir e o meu Deus tem resposta para mim. Eu vou pedir e o meu Deus tem resposta para mim. Você tem que clamar ao Deus dos céus. Você tem que pedir a quem é de direito, a quem é certo, que é Deus. Você vai observar que o profeta Isaías, ele esteve diante do rei Ezequias. Mas o rei Ezequias, ele não pediu nada ao profeta Isaías. Ele pediu a Deus. E tem coisas, irmãos, que a gente tem que pedir direto ao Senhor, não adianta. Tem situações que a gente tem que colocar diretamente nas mãos de Deus, que a gente precisa entregar nas mãos do Senhor. Eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo, mas através dessa palavra, Deus, Ele diz para você: é tempo de colocar nas minhas mãos. Porque tem situações que o ser humano não pode resolver. Tem situações que o pastor, que a missionária, que ninguém, que a líder do ciclo de oração consegue resolver na sua vida. Tem situações que é você e Deus, Deus e você. O rei Ezequias compreendia: essa situação aqui é entre eu e Deus. Então eu preciso orar para ele, eu preciso falar com ele. Muitas vezes perdemos tempo contando para pessoas o que estamos passando e pessoas não podem resolver. Tem gente que não pode resolver, não adianta. Aqui no caso do rei Ezequias, o profeta Isaías não poderia resolver humanamente falando. Aqui era para ser algo entre o rei Ezequias e Deus. Tem coisas que é entre você e Deus. Ore ao Deus dos céus. Clame, suplique e peça. Porque o véu já foi rasgado. Você tem livre acesso hoje para conversar com Deus. Você tem livre acesso para falar para Deus qual é a sua necessidade. Você tem livre acesso para orar ao Deus dos céus e Ele responder a você. E é isso que Ele quer fazer. Ele quer lhe responder. Ele quer falar com você. A palavra que veio para o profeta Isaías foi de Deus. Deus ordenou dizendo: eu ouvi a oração. Por quê? Porque o rei Ezequias orou a Deus. E Deus disse: diga para ele que eu ouvi e que eu vi as lágrimas. Eu não somente ouvi a ele, mas eu vi as lágrimas dele. Porque Deus, irmãos, Ele conhece o profundo. O ser humano nos conhece por fora. Pessoas te conhecem por fora. Por fora você sorri, por fora você acena, por fora você dá a paz do Senhor, você fala normalmente, mas só Deus sabe como é que está a sua alma. E tem pessoas aqui que bem sabem do que Deus está falando. Tem pessoas aqui que bem sabem o tanto que você tem tentado camuflar algumas situações porque está doendo demais. Porque você está muito ferido, porque você está muito machucado, mas você muitas vezes sorri para não externar a dor que você está sentindo. E através dessa palavra, os céus estão te visitando. Através dessa palavra, o Deus poderoso, Ele está falando contigo. E Ele está dizendo para você que Ele é Deus de promessas. Que Ele é Deus que ouve oração. Que Ele é Deus que muda sentenças, muda história, muda cenário, muda tudo por causa de uma oração. Pessoas de Deus oraram e houve resposta. Você vai observar que na Bíblia tem muitos relatos de pessoas que oraram a Deus e Deus mudou a história, e Deus mudou a sentença, e Deus trouxe cura, e Deus trouxe resposta daquilo que necessitava, porque a oração é a chave da vitória. Não tem jeito, irmãos. Não muda o método, não adianta. As pessoas podem até querer inovar, porque a gente está vivendo em um tempo que as pessoas querem inovar muita coisa, mas o método de conversar com Deus não muda. Não adianta. Pode avançar a tecnologia, pode ter o que for nessa terra. Deus sempre vai ter o acesso conosco da oração. Nós vamos orar e vamos conversar com Ele, porque Ele nos deu esse livre acesso. E ninguém toma de nós. Então não fique buscando inovar quando Deus quer que você faça igual o rei Ezequias. Ore e se humilhe. Declare comigo: eu vou orar e me humilhar. E Deus vai trazer resposta para a minha vida.
Eu vou orar e me humilhar. E Deus vai trazer resposta para a minha vida. Deus é grande, Deus é poderoso e Deus, Ele não vai deixar você sem resposta. O rei Ezequias estava lá chorando, orando. A Bíblia diz que ele chorou muitíssimo naquele dia, porque só ele sabia a dor que ele estava sentindo. Tem dores que Deus conhece, só você e Deus é que sabe. E ele está dizendo: eu estou prestes a mudar a sua vida. Deus só quer que você ore mais, que você clame, que você não entregue os pontos, que você não se dê por vencida, porque Deus tem resposta para a sua vida. Sua história não vai terminar assim. A história do rei Ezequias não terminou em lamento, em dor e sofrimento por causa dessa enfermidade, mas a Bíblia diz que ele recebeu uma cura miraculosa, que Deus o visitou de maneira sobrenatural. E eu digo para você com convicção, é isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer te visitar de uma maneira miraculosa, Ele quer te visitar de uma maneira sobrenatural, Ele quer te visitar de uma maneira extraordinária. Deus é Deus de resposta, e através dessa palavra Ele diz para você: eu tenho resposta para a tua oração. É tempo de clamar, é como diz a palavra do Senhor: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. E também a palavra do Senhor nos diz: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus tem resposta para você. É tempo de se humilhar debaixo da potente mão de Deus, porque Deus, Ele vai fazer com que o impossível aconteça na sua vida. Declare comigo: eu vou me humilhar na presença do meu Deus, porque é Ele que tem resposta para mim. Eu vou me humilhar na presença do meu Deus, porque é Ele que tem resposta para mim. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida, amém? E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra, te agradecer, Pai, porque o Senhor é Deus, Pai, que responde a oração. Ah, Senhor, a tecnologia avançou. São muitas coisas que estão acontecendo neste mundo afora. Mas nós sabemos, Pai, que não mudou o método, Pai, de receber a vitória. Não mudou o método de recebermos a resposta. O Senhor continua sendo Deus que ouve a oração e responde. Ah, Senhor, que possamos fazer como o rei Ezequias, que possamos orar e não nos conformarmos com o que estamos vivendo. Não nos conformarmos com as sentenças, com o dia a dia, meu Deus amado, com as lutas e dificuldades que tentam nos paralisar. Mas que possamos, Senhor, orar ao Deus dos céus, orar ao Senhor, tendo a convicção de que o Senhor trará resposta, porque foi o Senhor quem respondeu ao rei Ezequias, dando para ele além do que ele pediu. O Senhor é Deus que faz além do que nós pedimos. O Senhor é o Deus que faz além do que pensamos, do que imaginamos, e eu creio na tua surpresa. Eu creio na tua resposta. Eu creio, Pai amado, que sentenças, diagnósticos serão mudados. Eu creio que o Senhor é Deus de transformação, porque foi o Senhor quem mudou a história do rei Ezequias. E o Senhor mudará também a história do meu irmão e da minha irmã de uma forma miraculosa, de uma forma sobrenatural, e eles saberão que foi o Senhor quem os visitou, porque eles vão orar ao Senhor e o Senhor vai trazer resposta. Essa glória será tua. Tu é Deus de promessa. O Senhor é o Deus que fala e que cumpre. Toda honra e toda glória para o Senhor Jesus Cristo. Deus, obrigada, Pai. Obrigada, porque como o rei Ezequias, ele não ficou sem resposta, mas ele orou ao Senhor e o Senhor respondeu. O Senhor também responderá ao teu povo que tem clamado. O Senhor não vai despedir o teu povo sem resposta, mas como o profeta Isaías foi resposta para o rei Ezequias, Pai, que pessoas aqui possam crer nesta palavra e receber esta resposta que o Senhor está dizendo, meu Deus amado, que coisas grandes o Senhor fará a partir de agora, porque o Senhor é Deus que surpreende os teus filhos. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura e desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor,
por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando uma novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Senhor, eu te peço também que em nome de Jesus, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa guerra na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o Teu nome, Jesus, seja glorificado, Senhor. É um Deus de resposta e eu te peço, Pai, que como o Senhor respondeu ao profeta, trouxe a resposta, Pai amado, para o rei Ezequias através do profeta Isaías, que o Senhor venha também trazer resposta, Pai, para o meu irmão e minha irmã de maneira surpreendente e sobrenatural. Meu Deus, é em nome de Jesus que eu te peço, já te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que Ele é Deus de surpresa, que Ele é Deus que traz a resposta para a sua vida e te surpreende. Não se conforme, mas é tempo de orar. Faça como o rei Ezequias. O rei Ezequias orou. Ele não se conformou com aquela sentença e Deus mudou por completo a história dele. Deus quer fazer o mesmo na sua história. É tempo de orar. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.